Bom dia! Vocês me escutam bem? Legal. Bom dia, boa tarde para quem está em outro canto do mundo. Obrigada pela presença no sábado, nosso sábado cativo de todo mês, com capacitação gratuita e aberta ao público. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa Gabatelli e hoje a nossa capacitação vai ser conduzida por mim e pela professora Eliane Moraes Santos. Eliane, você pode dar um oizinho aí? Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam ansiosos para os conhecimentos de hoje e que nós aproveitemos muito. Exatamente. Estava falando para a Eliane que eu quero saber quando que eu vou deixar de ficar nervosa para fazer uma apresentação, porque olha, são muitos anos fazendo curso e apresentando e eu continuo ficando nervosa. E eu costumo falar muito rápido, então, por favor, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, ok? Eliane, se alguém escrever no chat que eu estou falando muito rápido, você me avisa. Ok, gente, então sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar a apresentação e a gente vai iniciar. Vamos lá. Cadê? Ai, só um pouquinho, que tem tanta janela aberta. Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Vocês conseguem ver na apresentação, Eliane? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Então tá bom. Gente, eu vou iniciar e em algum momento a professora Eliane vai entrar e depois eu vou entrar, então vai ser uma dinâmica dessa forma, ok? Então hoje a nossa capacitação é sobre o ensino de português como língua de acolhimento e como que a gente pode oferecer um ensino de qualidade por meio do WhatsApp, né? E não é uma capacitação só para língua como português como língua de acolhimento, é realmente para professores que precisam usar tecnologias mais simples, né? Fazer um ensino um pouco mais simplificado também vai ajudar. Okay? Então, a nossa ideia é englobar todos os professores que têm trabalhando. Primeiro recado, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir que todos mantenham os seus microfones desligados, ok? Perguntas, quem tiver pergunta no meio da capacitação, pode colocar no chat, que a Eliane, quando eu estiver apresentando, a Eliane fala para mim, e quando a Eliane estiver apresentando, eu vou passar para ela, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Essa capacitação está sendo gravada e ela vai ser compartilhada também. Para receber o certificado de participação, vocês vão precisar dar o feedback da capacitação, então vocês vão preencher um formulário e aí vocês logo depois recebem o certificado, ok? A gente vai passar o link no final da capacitação. E, para quem não sabe, nós temos um canal no Telegram, em que os professores trocam figurinhas, onde eu coloco também avisos de novos eventos e tudo mais. Todo mundo é bem-vindo a entrar no nosso canal. O canal você não precisa interagir se você não quiser, mas se quiser também é bem-vindo, ok? No final a gente passa também o link. Essa apresentação vai ser compartilhada e ela é interativa, então ela tem alguns links, ok? Então, se você clicar em feedback, ele te leva para o formulário, se você clicar no Telegram, te leva para o canal do Telegram. Então, todo mundo vai poder brincar um pouquinho na apresentação. Ok? Tá tudo certo, Eliane? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Aqui também vai ter um índicezinho para quando vocês entrarem na apresentação, vocês poderem se localizar melhor, ok? E como que vai funcionar hoje? A gente vai falar sobre o nosso programa Português de Acolhimento aqui em Brasília. Vamos falar sobre metodologia ativa e o Flipped Classroom, ou aula invertida. Vamos trazer também o WhatsApp como ferramenta de ensino, vamos mostrar algumas funcionalidades que a gente utiliza. Vamos mostrar atividades que a gente já criou e já colocou em prática. A gente vai ter depoimento de uma das professoras do nosso programa.
a Sara. E também vamos mostrar materiais que a gente já preparou. E vocês vão colocar a mão na massa também. Então, se preparem para trabalharem em pequenos grupos, ok? E eu peço também que vocês tenham em mãos o celular que vocês vão precisar utilizar nessa primeira parte da capacitação, ok? Então, primeiro de tudo, eu queria saber de vocês. Eu vou lançar uma enquete e eu quero saber se você trabalha ou já trabalhou com português de acolhimento. Vocês devem ter recebido aí. Vamos botar para a gente saber com quem que a gente está conversando hoje. Vamos esperar um pouquinho. As pessoas estão respondendo. Eliane, você está vendo a minha tela a enquete ou você está vendo a apresentação? Eu vi primeiro a apresentação e depois apareceu a enquete. Mas agora eu já respondi, tá tudo... Ah, tá, perfeito. Tranquilo. Ó, 40 pessoas responderam, vou dar mais 10 segundinhos para ver se alguém mais responde. Beleza. Temos 42 pessoas de 54 que estão presentes respondendo. Vou mostrar para vocês o resultado. Ah, tem uma pessoa que não recebeu, Ana. Ah, não tem problema. É só para a gente ter uma noção dos professores, né, que estão aqui, ou os participantes. Então, das pessoas que responderam, 25 pessoas trabalham, já trabalhou, e 17 pessoas nunca trabalhou. Então, muito legal. Essa capacitação não é apenas para português de acolhimento, mas ela vai trazer um olhar diferente para o ensino, que eu acho que todos os professores vão se beneficiar, ok? Então, vamos lá. Agora, eu gostaria que vocês pegassem os seus celulares, acessassem essa página, menti.com, ou vocês podem colocar no seu celular a câmera usando o QR Code, e ele vai te levar para uma página, em que você vai ter que responder. O que vem à sua cabeça quando você pensa em português de acolhimento? O que essa expressão fala para você? Ok? É só entrar no menti.com e colocar o código 619108 ou usar o QR Code. Ok? Vou clicar aqui para a gente acompanhar as respostas. Já começaram a aparecer. Só colocar a primeira coisa que vem. Sensibilidade. Ana, estão pedindo para deixar o código para eles aqui, olharem. O código está aqui em cima, tá vendo? www.menti.com e o código 619108. Compartilhamento, respostas positivas, refugiados, acolher, acompanhamento, integração. Olha, a empatia tá ganhando. Que bom, né, Ana? Pois é, isso é excelente. Companhia, dedicação, habilidades sociais, interessante. Metodologia diferenciada. Perfeito. Oportunidade, respeito, interculturalidade, ok. Troca. Olha que bonito. Tô adorando a empatia aí, primeiro. Eu vi um legal ali, ó. Responsabilidade. Responsabilidade, com certeza. É uma grande responsabilidade. Ok, mais um tempinho para ver se a gente tem mais palavras. Inclusão, gostei. Ok, gente, eu acho que, no geral, todo mundo tem uma ideia muito boa do que é o português de acolhimento. E realmente, empatia, nós vamos falar sobre isso, é uma das características, um dos pontos principais que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha com grupos em vulnerabilidade, né? Não apenas refugiados, né? Então, vamos lá. Muito legal, gostei. Depois eu vou compartilhar
nuvem de palavras. Gente, aqui eu trouxe, na verdade, a história de vida de uma das nossas alunas da Venezuela. O nome dela é fictício aqui, okay? Eu escolhi Jamila Rodrigues, é o primeiro nome que veio à minha cabeça. E eu vou contar para vocês um pouco da história dela, ok? Só um segundinho que eu tenho uma parte dramática. Ai, meu Deus. Tá aparecendo o som, Eliane? Não. Tá saindo? Ah, eu sempre esqueço de compartilhar o som. Então, só um instante, gente. Um segundinho que vai dar certo. E agora, tá aparecendo o som? Agora sim. Tá alto, tá baixo? Bom. Ok, então vamos lá. Pode baixar um pouquinho, aumentou agora. Aí, tá bom? Não, tá muito alto ainda. Show? Não, acho que tem que mexer naquele sininho e abaixar no sininho. Gente, tá alto, sim. E agora? Sim. Beleza. Então, gente, a Jamila, são palavras dela, ok? De um depoimento que ela trouxe pra gente. Ela falou assim: foi a decisão mais dolorosa que tomei em minha vida. Meu filho era da Marinha, na Venezuela, tornou-se desertor. 3 dias de viagem de Caracas até Boa Vista. Trabalhei em uma casa de família onde me exploraram por 5 meses e só me pagavam R$150. Entrei em depressão e meu cabelo começou a cair. Minhas filhas começaram a sofrer bullying e então pediam para voltar para a Venezuela. Um dia nós tínhamos o que comer, no outro não. Nós não vendíamos nada lá porque a xenofobia era intensa. A gente pensava em ir a Florianópolis. Nós tínhamos uma moto e tentamos trocar por uma passagem para lá. Não conseguimos. Falei para Deus que aonde Ele quisesse me levar, eu iria. E em seguida o moço falou que tinha 4 passagens para Brasília. Ai, meu Deus. Olha a música passando. Messages that forge brighter connections. Só um instante. Ok, falei para Deus onde eu ia. Resolvemos voltar à Venezuela para nos despedirmos da família. Levamos muita doação, passamos por muitas coisas, inclusive roubos. Chegamos em Brasília sem conhecer ninguém, com 4 malas cheias de sonhos e sem saber onde iríamos alugar uma casa. Chegamos aqui com R$712 no bolso para comprar e alugar uma casinha. Mas acreditando em Deus, a gente dormiu 2 dias no aeroporto de Brasília sem ter o que comer, porque tudo era muito caro para comprar. Deus nos mandou um anjo que nos trouxe à cidade Núcleo Bandeirante e aí tudo começou. Núcleo Bandeirante é uma cidade perto aqui de Brasília, um satélite de Brasília. Então, gente, aqui é uma história de vida de uma das nossas alunas. Esse é um depoimento real, ela escreveu pra gente. E aqui na apresentação tem mais histórias dos nossos alunos que eles quiseram compartilhar. E a ideia é de trazer essa história para vocês ficarem sensíveis em relação ao público que a gente trabalha, né? Quando a gente trabalha com um público em situação de vulnerabilidade, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, inclusive a história de vida delas. Então, isso como que eu falo? Isso afeta todo o ensino, todo o acolhimento com essas pessoas, ok? Então, fica aqui uma reflexão para vocês. Agora, passo a palavra para a professora Eliane. Olá, pessoal. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é o português de acolhimento, né? Ele transcende o campo linguístico e cultural, uma vez que se relaciona também ao aspecto emocional e subjetivo da língua e ao contato inicial de indivíduo com a sociedade de acolhimento, devido à situação de vulnerabilidade que essas pessoas enfrentam ao chegar a um país estrangeiro que será seu novo lar. O papel do professor é amenizar a situação de conflito entre o aprendiz e a língua, que tem o papel de mediadora entre os migrantes e a sociedade, favorecendo a adaptação e pertencimento a esse novo ambiente, que não é o seu lugar, a sua casa. A língua, desculpa, subiu aqui
o chat não consegui ver. Desculpa. A língua também pode ser usada como instrumento de luta e transgressão. Então, pessoal, isso tudo para dizer que o português de acolhimento, a maneira como a gente vai se relacionar com ele é diferente da maneira que você vai fazer um ensino de L2 para qualquer outro estrangeiro que vai chegar ao Brasil para um passeio, para trabalho, para qualquer coisa desse tipo. Então, tem que separar muito bem o que é o acolhimento e o que é o ensino de segunda língua para outros estrangeiros, outro tipo de estrangeiro. E aí a gente colocou aqui 3 pontos muito importantes, que é empatia. Fiquei feliz porque no Mint aí apareceu como o maior. A simplicidade e a sensibilidade. Isso vai permear em todos os aspectos. Por quê? Na verdade, com o acolhimento, o professor não é apenas aquele mediador da língua no sentido de gramática e de cultura. Ele transcende isso. Às vezes a gente faz atividades que não estão nem um pouco relacionadas à aula mesmo de português. Como, por exemplo, essa semana eu me inscrevi num curso de cabeleireiro para poder ajudar a aluna, porque ela não conseguia acessar o site e fazer a matrícula dela. Então, pensei, vou passo a passo mandando print. Não deu certo. Então, eu me inscrevi para ela se inscrever. Então, não é somente cultura, não é somente gramática, vai muito além disso. O professor é o ponto de contato entre um imigrante que acabou de chegar, que foi, digamos, convidado a se retirar do país dele, numa cultura completamente diferente. No caso, por exemplo, dos venezuelanos, eles são parecidos com os brasileiros, mas não é bem assim, não. Então, mesmo essas culturas que parecem mais próximas, elas são diferentes. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto social Português de Acolhimento do Vila Brasil. No início de 2017, começou esse programa. Nós tínhamos 5 alunos. Em 2018, 13 alunos. Em 2019, 100 alunos. Foi muito intenso o trabalho ano passado. E agora, em 2020, 67. Apesar desse momento que os desafios que estamos tendo agora com a pandemia, o número está bem alto. Então, acredito que se não tivesse essa questão da pandemia, seria mais alto ainda. E nós estamos ainda em junho. O que ainda, assim, se tudo tivesse correndo normalmente, esse número já estaria um pouco maior. Mas mesmo em decorrência da pandemia, o número é alto. E a coordenação pedagógica é realizada por mim. A gente utiliza o Trello como uma ferramenta de gerenciamento desses professores. Cada aluno tem um cartão, cada aluno ou turma tem um cartão. E ali estão todas as informações desse aluno e o professor que é o responsável por esse aluno. Nesse cartão, os professores colocam planos de aula e relatórios, que é uma maneira da gente estar longe, mas próximo. Eu acho que fica mais próximo que quando a gente faz presencial e se encontra, digamos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para fazer uma coordenação. E eu trabalho, essa coordenação, ela é realizada tanto no Trello quanto no WhatsApp. E também, nessa coordenação, a gente tem o sistema Vila Brasil, que é onde os professores colocam as horas de aula, o conteúdo e o dia que aconteceu a aula. Dessa maneira, a gente consegue controlar o quanto de horas que esse aluno ainda tem, quanto já saiu. E dessa maneira, se o professor tiver que abandonar esse aluno, o próximo professor que chegar, ele já tem tudo arrumadinho para ele. Já tem toda a história do aluno, a gente já sabe o que o aluno aprendeu, o que não aprendeu, qual a dificuldade que ele tem. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo para os professores, por favor, não esquece o relatório. Porque a vida daquele estudante está ali, para a gente poder dar continuidade ao desenvolvimento dele. E no projeto, a ideia é que o professor vá à casa dos alunos, o que facilita bastante para esses imigrantes, porque às vezes eles não têm R$2, R$3 para pegar o ônibus. Então, é uma maneira de esse ensino chegar de fato até esse imigrante. Com a pandemia, nós tivemos muitos desafios. No primeiro mês da pandemia, que foi de março a abril, não tivemos aula, porque a única maneira seria online.
e os alunos eles não tinham internet em casa. Porém, os próprios alunos perceberam que eles precisavam de internet. Como não estavam saindo, a única coisa que eles poderiam fazer seria ter aulas em casa, com a internet. E aí, muitos deles pagaram as faturas atrasadas ou deram um jeito de conseguir essa internet em casa. Nós conseguimos iniciar novamente no final de abril. Então, esse momento foi muito, muito complicado, porque a questão das ferramentas trouxe uma certa reflexão para a gente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. O material base que a gente utiliza é o Pode Entrar, Português do Brasil para Refugiados e Refugiadas. Eu esqueci de dizer uma coisa. Cada módulo que a gente oferece tem 30 horas. Então, quando termina essas 30 horas, o aluno recebe um certificado que cursou aquelas 30 horas e ele pode continuar esse módulo enquanto ele quiser, se aperfeiçoando, se aprimorando. E os professores que trabalham com esse aluno, eles recebem uma declaração de trabalho voluntário. Então, é legal também, porque, por exemplo, nesse momento, muitas pessoas tiveram de sair do seu emprego, né? E temos vários professores que estão nessa situação. E se ele tem essa declaração de trabalho voluntário, significa o quê? Ele não ficou fora do mercado de trabalho. Então, tudo bem. Ele está ainda ali se desenvolvendo, a sua carreira está prosseguindo normalmente. Pode trocar. As nacionalidades que a gente tem são 5. Venezuela é a maior, né, com 54. Depois a gente vai para a Etiópia, temos duas estudantes. Cuba, 3. Haiti, 3. E Síria, 5. As aulas online, temos 22 alunos tendo aulas online e 45 sem aula, porque esses, infelizmente, eles não conseguiram resolver essa questão do problema da internet. Infelizmente. E se alguém quiser ser um professor voluntário, pode mandar um e-mail para acolhimento@cursovilabrasil.com.br. Hoje, quero falar um pouquinho sobre metodologias ativas, em especial o Flipped Classroom. O que é uma metodologia ativa? Ela tem como objetivo potencializar as ações de ensino e aprendizagem por meio de envolvimento dos estudantes como atores do processo, e não apenas como espectadores. Tem se configurado como formas de convergência de diferentes modelos de aprendizagem, incluindo dessa forma as tecnologias digitais para promover as ações de ensino e de aprendizagem, envolvendo um conjunto muito mais rico de estratégias ou dimensões de aprendizagem. As estratégias utilizadas nas metodologias ativas trazem reflexão para os alunos e elas são peças ativas no processo de aprendizagem. Então, como eu falei lá atrás, a pandemia trouxe muitos desafios, principalmente com ferramentas que nós poderíamos utilizar para que essas aulas acontecessem. E aí o que aconteceu? 85% deles optaram pelo WhatsApp. Então, como apresentar uma aula interessante, criativa, com o WhatsApp, que é diferente de você trabalhar com o computador no Zoom. É muito mais fácil trabalhar com o Zoom. Você tem diversas ferramentas, diversas funcionalidades para a aula. Então, como deixar essa aula do WhatsApp mais interessante, mais dinâmica, mais divertida? Por isso a gente pensou nas metodologias ativas, porque o aluno já vai ter um conhecimento em casa, vai começar em casa, ó. A aula invertida, o Flipped Classroom, explicação em casa e as atividades durante a aula. O que vai acontecer? Antes, os estudantes se preparam estudando para as atividades em sala. Depois, durante, praticam os conceitos aprendidos e depois revisam o conteúdo e estendem seus aprendizados. Esse modelo se adapta bem legal para o WhatsApp, porque o professor, quando ele termina a aula, ele já envia o conteúdo e o aluno pode ir para casa. E para casa não, que a gente está em casa, né? Em casa ele vai ler aquele conteúdo,
já vai ter alguma ideia do que vai ser feito durante a aula e já pode levar as perguntas e dúvidas. Por quê? No WhatsApp fica um pouco complicado de você compartilhar a tela, ele é diferente, né? Você usar o computador. Então, essa metodologia foi a mais interessante para esse tipo de aula que nós estamos tendo agora. Quais são as vantagens? O aluno é mais autônomo, ele tem que ter aquele compromisso com ele mesmo. Se eu quero aprender, eu vou ter que dedicar, nem que seja 15 minutos por dia para estudar um pouquinho. Então, isso vai trazer também um aluno mais ativo durante as aulas. O uso da tecnologia digital cotidiana, o WhatsApp, porque todo mundo no Brasil, querendo ou não, gosta de WhatsApp. Essa semana teve o relato de uma voluntária que disse que estava dando aula, sempre com o Zoom, mas que houve um problema, então ela teve que usar o WhatsApp com a aluna. Ela disse que a mudança da aluna foi totalmente incrível. Ela se transformou quando usou uma ferramenta que ela de fato tem acesso todo dia, toda hora. Assim, entendemos que nos outros lugares, fora do Brasil, o WhatsApp não é tão legal, mas a nossa realidade aqui é essa. Outra vantagem, diferentes experiências de aprendizagem. Vai ser muito mais legal, muito mais divertido, muito mais ativo. Traz reflexão sobre o conteúdo, justamente pelo motivo do aluno já ter estudado antes, e vai facilitar para que ele memorize, compreenda, internalize aquele conteúdo. Traz mais dinamismo para o momento das aulas, porque você não vai ter que ficar mostrando slides ou algum outro material que você tenha que fechar sua câmera e depois abrir. Então, vai ser muito mais fácil. E foco na produção oral. Porque ele já vai ter tido um conhecimento antes e depois ele vai continuar, vai ter mais vocabulário também para continuar a discussão. Dicas que a gente tem para oferecer. Faça vídeos curtos e completos. Se eles forem longos, vai ficar chato. Porque quando você está estudando à distância e tem um videozinho para você assistir, se ele passar de 7 minutos, vai ser bem enfadonho. Então, acho que de 2, 3 minutos é o suficiente, não mais que isso, para conseguir prender a atenção do seu aluno e ele conseguir realmente absorver o conteúdo. Você vai fazer o seu vídeo na vertical, para ficar mais legal na apresentação. Evitar editar vídeos. Então, se ele já é curto, você pode fazer algo mais objetivo, mais rápido, fica até mais fácil para o professor. Vídeos de tela, ou seja... Eu só queria complementar uma coisa, que o WhatsApp, se você grava direto no WhatsApp, ele permite só 1,5 minutos de vídeo. Se você grava direto. Então, esse pode ser um tempo interessante para você planejar. Vídeo de tela, ou seja, use rosto em um fundo fixo, tipo esse aqui, ó, branco, para que o aluno fique bem concentrado em você, ele não se disperse. Seja simples, que foi algo que alguém colocou lá atrás no Mentimeter, que é você, quanto mais simples você for no português de acolhimento, mais atendido você vai ser. Então, a simplicidade é a cara do português de acolhimento. Seja interativo, para que seu aluno não se disperse, não pense em outra coisa. Seja paciente. Paciência, eu acho que também é algo fundamental no português de acolhimento, porque nem todos os imigrantes têm um nível de escolaridade mais alto. Então, quando você vai apresentar uma modalidade nova de aula, ele vai demorar um pouquinho mais para entender aquela ferramenta, entender como funciona a aula. Então, a paciência é algo fundamental. Todas essas habilidades que eu disse agora, que a Ana também disse, elas são fundamentais. A empatia, a sensibilidade, a simplicidade, a paciência. Se você não tem essas características, você desenvolve ou tá para outro caminho. Porque isso é realmente fundamental. Mantenha a mente aberta. Durante a aula você pode ter várias ideias.
Você pode ver como seu aluno reagiu àquele tipo de atividade, se foi interessante, se não foi, o que você pode mudar, o que você pode trabalhar. Então, sempre esteja aberto a novas atividades. E, Eliane, também a Silvina perguntou, né? Mente aberta em que sentido? Eu acho que também em simplificar as suas ações, né? Então, assim, se você está vendo que seu aluno, você fez uma atividade incrível, que você acha que foi incrível e não funcionou, é realmente pensar, ok, vou mudar, vou simplificar, ou não vou usar, né? Levar muito em consideração a opinião também dos alunos em relação ao material, se eles se sentem confortáveis ou não. Isso. A gente usa o Pode Entrar. Mas, normalmente, quando os professores vão tendo uma conexão maior com o seu aluno ou sua turma, eles vão criando materiais personalizados. Então, não é só o Pode Entrar. Sempre tem um material novo, um material bem interessante adaptado para aquele tipo de aluno. E agora, a gente vai ter o depoimento da professora Sara Lindalva, que está realizando um trabalho muito legal. Ela tá aí? Ela me disse que está. Ouvi a voz dela. Sara? Oi, tô aqui. Vou ligar a câmera. Ótimo. Sara, ela está realizando um trabalho muito legal, muito interessante. As atividades dela, eu acho que ela fica assim muito tempo pensando no aluno dela. E como é da língua árabe, é uma língua um pouco diferente das outras. Então, traz realmente mais reflexão. E justamente por ser árabe, tem situações que a aula invertida, ela vai ser um pouquinho diferenciada. Nem todos os conteúdos vão dar bem com ela. Então, aqueles conteúdos que trazem mais contraste da língua, eles vão precisar de mais reflexão. Certo, Sara? É isso. Bom, gente, em primeiro lugar, bom dia. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Falei até para a Eliane que eu fiquei emocionada, porque acho que tem, inclusive, da natureza da própria prática de ensino de português de acolhimento, né? Quando a gente se dedica a fazer algo, né, de qualidade para os nossos alunos, a gente se emociona quando vê que existe um resultado positivo. Então, primeiro eu queria me apresentar muito rápido. Eu sou formada em Letras Português do Brasil como segunda língua na Universidade de Brasília. E essa é a primeira vez que eu trabalho com a língua, o português de acolhimento, né? Então, primeiro eu achei interessante essa parte que a Eliane apresentou do alcance do projeto, né, do crescimento dele nos últimos anos, porque eu não conhecia. Quando eu conheci, eu encarei como uma oportunidade de poder desenvolver a prática de ensino, e depois eu percebi que a prática do ensino de português de acolhimento era uma oportunidade de conhecer uma nova forma de ensino, né? Então, passou a significar para mim ensinar a língua com o objetivo de oportunizar para quem aprende o desenvolvimento de plenas habilidades comunicativas e, a partir disso, sociais, né? Então, é muito o que a Eliane disse. Nós, enquanto professores, sermos mediadores a partir do ensino da língua com uma nova realidade para aqueles nossos alunos. Daí, falando um pouco da família que eu dou aula. Então, a família do Jade, eles são falantes de árabe, né? Eles são sírios. É uma família com 10 pessoas, uma turma que é composta de crianças e adultos. Então, isso também é um elemento desafiador, né? Conseguir dar aula para esses dois públicos diferentes. Existe uma participação regular desses 10, de 6 deles, que são 2 crianças e 4 adultos. A gente tem aulas regulares, semanalmente, com 2 horas de duração. E a principal demanda que eles me apresentaram na nossa primeira aula é que eles queriam aprender a ler e a escrever. Porque para eles era algo completamente diferente da língua deles, né? Então, era o maior desafio para eles. Eles já falavam o básico do português, mas eles tinham uma demanda de conseguir ler e escrever. Então, a partir disso, né, tendo essa sensibilidade também de ouvir o que o aluno coloca como prioridade para ele, aquilo que ele demanda, como foi um dos elementos que a Eliane colocou na apresentação, né, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente passou a planejar as aulas.
Então, essa semana a gente realizou a 7ª aula do curso. A primeira aula, como eu disse, eu planejei para que fosse um momento de apresentação, que a gente pudesse se conhecer, saber quais os objetivos deles para poder balizar o curso. E à medida que as aulas foram acontecendo, eu reconheci a necessidade de buscar materiais didáticos que pudessem servir como recurso que facilitasse esse processo de criação de significados inexistentes na língua árabe. Então, a Eliane acompanhou um pouco desse processo, porque nas primeiras aulas, quando a gente foi trabalhar o verbo ser e estar, para eles não existia um significado correspondente no árabe. Então, foi um trabalho muito grande para eles entenderem que o verbo seria o que era o verbo ser e o verbo estar, né, qual a correspondência na língua deles mais próxima, e a partir disso a gente aplicar o uso. Então, eu percebia que eles produziam com muita facilidade o verbo estar. No dia a dia, quando o Jade me mandava um áudio, durante as aulas, mas o verbo ser, para eles, não. Né? Então, essa foi a primeira luz vermelha que me acendeu, né? Por que isso? E daí eu comecei a fazer pesquisas, estudar um pouco mais sobre a língua árabe, né? Então, a partir dessas pesquisas, a Eliane também contribuiu. Esse papel de coordenação eu acho que é muito importante, porque ela também me mandou vários artigos que ajudaram a encontrar algumas respostas e a elaborar materiais didáticos específicos para eles, né? Então, essa questão da sensibilidade da aula e de estar disposto a criar novas ferramentas para além do livro didático é muito importante, ainda mais quando a gente trata do ensino via WhatsApp. Porque quando a gente está em sala de aula, eu penso que é mais fácil de lidar com determinados problemas que surgem, né? Inclusive pela própria interação. Quando a gente está com o WhatsApp, essa interação, ela, de certa forma, é limitada. E por isso que eu achei interessante essa proposta da aula invertida. Como a Eliane disse, ela tem as suas limitações, né? Tanto tem as suas limitações, principalmente em relação à língua, que eu estou trabalhando, né, a língua de origem deles. Mas é uma forma da gente possibilitar eles essa autonomia e também criar atividades que eles possam reconhecer o conteúdo e, a partir disso, dar continuidade ao desenvolvimento, né, do aprendizado. Então, a partir disso, a gente criou vídeos do verbo ser e estar, como a Eliane falou, fundo liso, um vídeo curto, ali de mais ou menos uns 2 minutos, e foi explicando: oi, gente, boa noite, estou gravando esse vídeo para que vocês possam escutar e, à medida do possível, repetir o mais próximo. E falei: eu sou, você é. Então, isso foi muito bom, porque ajudou eles a ter um material a mais, um recurso a mais, fora da sala de aula, né? Fora do horário de aula. Além disso, as questões de fonética, por exemplo, a gente faz alguns exercícios de distribuição. Então, a primeira aula sobre alfabeto foi super interessante. Eu, né, marinheira de primeira viagem, entre aspas, falei: vamos ao alfabeto. A, B. Aí eles: não, pera, a gente já sabe isso. A gente quer saber por que em algum momento o S tem o som de Z. Porque que tem alguns momentos que o L é o som de U e não é de L. Então, a gente foi fazendo alguns exercícios de distribuição para eles perceberem quando que um som ocorre, quando que outro não. Então, foi muito interessante isso, né? E depois, nos deveres de casa que eu mandei para eles via WhatsApp, foi ótimo, assim, porque eles conseguiram, na vivência deles, captar palavras que tinham exemplos daquilo que a gente estava trabalhando em sala de aula, e foi um retorno muito positivo. Então, para concluir, eu acho que tem um último tópico também que é muito importante no que diz respeito ao português de acolhimento, que é a relação com o tempo e o espaço. Então, a gente vive uma situação de pandemia e fatores sociais podem levar à diminuição, inclusive, de perspectiva. Para nós, que somos brasileiros, imagina para quem veio para esse país com uma mala cheia de sonhos, como o depoimento da aluna, e que se depara com uma situação de um país que cada vez mais aumenta a pobreza, as desigualdades sociais, em razão da situação que a gente vive, né?
Então, eu acho que foi muito importante o próprio projeto também do Vila, de distribuição de cestas básicas, desse acolhimento, porque são pessoas que precisam não só de aprender a língua, mas de um ponto de apoio para se estabelecerem no país. E aí eu vou fechar com isso, que foi uma pergunta que o Jade me fez na última semana. Ele falou assim, por que você é tão boa com a gente? Aí eu falei assim, Jade, é porque eu aprendi, inclusive por experiência própria durante a graduação, que quando você está com fome, quando você tem problemas pessoais, você não consegue estudar. E nós do Vila, a gente quer que vocês aprendam português e o que estiver no nosso alcance para oportunizar condições sociais para que vocês tenham isso, as condições plenas de poder estudar, nós vamos servir como ponto de apoio para vocês, né? Então, é relacionar o ensino da língua com uma ação social, por entender que uma coisa, na condição deles, são absolutamente relacionadas. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Que depoimento lindo. Eu queria tirar uma dúvida com você, Sara. A Eliane comentou comigo de uma história que os seus alunos choraram em relação a um tema. Foi com você? Foi. Você pode contar um pouquinho o que aconteceu? Teve uma atividade, tem uma atividade no livro Pode Entrar, que é escreva sobre o seu país. É uma unidade que a gente está estudando sobre características físicas, emocionais. Então, o objetivo da atividade era justamente esse, né? Deles descreverem como que é o povo deles, enfim. E aí eles extrapolaram isso. E falaram dessas características, mas também da condição de guerra no país. E foi... Eu até fico emocionada, assim, porque uma das crianças, ela começou a escrever falando assim, que ela era muito triste, porque ela perdeu os coleguinhas dela na guerra, ela perdeu o avô dela na guerra, e tudo que ela queria era poder estar com eles. Mas que ela também era feliz porque agora no Brasil ela tinha encontrado uma mãe, né? Um país era uma mãe para ela. Então, aí teve uma hora que ela parou de falar assim, aí o Jade falou, não, me desculpa, é porque ela tá chorando. Só que ele não sabia, né? Que eu também tava super chorando do outro lado quando ela tava falando isso. Então, e aí ela conclui a redação falando isso, que o país tinha acolhido ela era muito grata e ela queria devolver isso para o Brasil, né? E, sem dúvida, a rede de pessoas que acolhem ele, de vizinhos, de amigos e tudo mais, e também o Vila Brasil tem um lugar muito importante nisso, né? Então, realmente foi muito... Eu até falei para Eliane que foi muito difícil, que eu aprendi que nas próximas vezes tem que saber delimitar melhor o assunto, porque é difícil para a criança escrever isso, porque ela está sendo muito sincera, e para nós também, enquanto professores, né? Porque a gente fica numa situação sem saber o que fazer. Aí eu falei, mas olha, eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque agora eu sou sua amiga, eu te conheço, eu sou sua professora, então isso já tá incrível. Então, assim, essa troca, ela é muito importante e é muito desafiadora, porque são situações que a gente, às vezes, nós somos pegas de surpresa, e é de uma alta sensibilidade, porque imagina, uma criança de 12 anos falando que o que ela queria era estar com o avô dela e os colegas que foram mortos pela guerra. Então, é isso. Obrigada, Sara. E desculpa fazer ela chorar nesse momento, mas eu achei que era um depoimento realmente válido nesse momento, né? E uma coisa que eu e a Eliane, a gente estava conversando quando a gente estava preparando essa capacitação, é que muitas vezes quando a gente trabalha com português para estrangeiros e não o português de acolhimento, né? A gente usa muitas experiências pessoais dos alunos para exemplo, perguntar aí no seu país, e como é no seu país, o que você fazia quando você era criança, sabe? Então a gente pensou, gente, imagina, por exemplo, ensinar um tempo verbal, que é o pretérito imperfeito, que ele é plenamente cheio de experiências, né? Então, assim, a gente conta coisas que a gente fazia, a gente pensa num passado, sabe? Uma coisa até nostálgica. Então, assim, é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, é pensar em como lidar com isso, sabe? Que perguntas a gente pode fazer, né? Delimitar o tema, como a Sara falou, é muito importante com um público em vulnerabilidade dessa forma, né? Então, isso faz com que a gente realmente repense
as nossas ações, né? Então, não é simplesmente transferir o que você faz com seus outros alunos estrangeiros para um público desse, né? Então, eu acho que fica aqui a reflexão para todo mundo. Eliane, você gostaria de complementar alguma coisa nesse ponto? Eu volto àquele ponto que eu disse antes, que o acolhimento é diferente de outra modalidade de L2, né? E que o português de acolhimento realmente faz jus ao nome, que é acolher. Então, quando você vai preparar a aula, você tem que pensar em vários aspectos antes dessa aula acontecer. E mesmo pensando em vários aspectos, ainda pode acontecer alguma coisa que vai escapar o controle. Com certeza, né? As aulas são sempre imprevisíveis, né? Mas é bom a gente saber quem vai atuar nessa área, quem quer começar a atuar nessa área. É muito importante ter isso em mente já, porque a gente evita muitos constrangimentos, problemas, né? Muito obrigada, Sara. Se acontecer, segue a vida. Tem que jogar jogo de cintura e tentar resolver a situação. Ok, muito obrigada, Sara, pelo seu depoimento, foi muito, muito construtivo. Vamos voltar, gente. Eliane, tá aparecendo? Pera, tá. Eu não compartilhei o som de novo. Eu tenho sérios problemas em compartilhar o som. Pera. Ok, tá aparecendo? Tá. Ok. Então, gente, depois do depoimento e dessas reflexões que a gente teve com a fala da Sara, né, a minha e a fala da Eliane também, o que eu quero trazer aqui é a parte mais prática, assim, do WhatsApp, né? Por que o WhatsApp? Recentemente, eu recebi uma mensagem em uma das redes sociais da escola falando assim, mas o WhatsApp é igual o Zoom, é igual o Skype, não tem por que ter uma capacitação sobre isso, né? E, na verdade, não é, gente, não é. A ideia, a Eliane já comentou, o WhatsApp é uma ferramenta muito difundida, as pessoas usam, é uma ferramenta do cotidiano, as pessoas já estão à vontade utilizando essa ferramenta, né? E isso traz um conforto maior para a aula, né? Imagina o seu público com toda essa história de vida, com todas essas dificuldades, muitos passando fome, sabe? Com dificuldade em casa, e ainda ter que aprender mais uma tecnologia. Por que a gente não pode facilitar, né? Sendo que é possível fazer um ensino de qualidade de forma simples, né? Então, a ideia do WhatsApp, perguntaram até no chat aqui, enquanto a Eliane estava falando, se o WhatsApp era só uma ferramenta de emergência ou algo assim. E não é. A maioria dos nossos alunos tem utilizado o WhatsApp. A gente tem alunos que utilizam o Zoom, que tem mais facilidade, mas a maioria está usando o WhatsApp. Por quê? É uma tecnologia de fácil acesso, ela usa poucos dados comparados a outras tecnologias, como o Zoom. Mesmo que o Zoom também seja otimizado, comparado ao WhatsApp, é muito menos. O WhatsApp tem funcionalidades de envio de vídeo, áudio, PDF. Você pode mandar um vídeo já gravado, você pode mandar um link do YouTube, você pode gravar os seus próprios áudios, você pode gravar os seus próprios vídeos. Lembrando que o WhatsApp permite que você grave direto na ferramenta vídeos de 1 minuto e meio, que é ideal, sabe? Explicar uma coisa simples de 1 minuto e meio, imagina. Isso é ótimo. Você pode mandar documentos, né? E a videochamada que eu tenho conversado com a Eliane, que a videochamada tem sido o foco para a produção oral. É aquele momento em que o aluno coloca em prática ali a fala dele. Porque a ideia é que a aula seja invertida, que ele tenha estudado antes, né, que ele saiba e tire dúvidas na aula, pratique aquele tópico. E também tem os emojis, né, que traz emoção, você pode trabalhar com sentimentos, você pode trabalhar com verbos. Os emojis são ferramentas incríveis, assim, né? A gente faz, às vezes, a gente nem responde, às vezes, né, com texto, a gente manda emojis, né? Eu assisti um seriado recentemente que a senhora tinha uma filha e ela falava assim, eu via o celular da minha filha e eu não entendi nada. Por que essas crianças não escrevem mais e só mandam emojis, né? Porque é uma forma de comunicação também, né? Então, é uma forma também de se aproximar aos alunos. Então, o WhatsApp também tem essa funcionalidade. E tem a formatação de texto. Eu criei um videozinho para vocês verem como é feita a formatação para quem não conhece. Porque a gente pode fazer negrito, a gente pode fazer itálico, a gente pode mudar a fonte, ok? É um videozinho de 1 minutinho para vocês verem na prática como é feito. Tá aparecendo, Eliane? Tá.
Então, gente, para quem não sabia, né, ou nunca tinha usado, essa questão de formatação do texto no WhatsApp, ela é muito importante, assim, para você guiar a leitura do aluno, né? Fazer um título, talvez em caixa alta, em negrito, aí quando você coloca uma frase, você pode colocar a frase de uma pessoa em itálico, né? Você pode dar espaço entre os textos. Então, é possível criar uma leitura interessante com a formatação do WhatsApp, né? Então, é muito simples, coisas simples que fazem toda a diferença. Se eu tivesse colocado, por exemplo, esse texto aqui que eu mandei pelo meu próprio WhatsApp e tirei um print, se eu tivesse colocado tudo sem esse espaço entre os tópicos, a dificuldade de ler teria sido enorme, sabe? Então, assim, pensar também no design que o WhatsApp permite que você faça no texto. Isso é uma coisa interessante e muito simples de ser feita. Tem? Gente, o simples é muito chique, viu? Leva isso pra vida. Com certeza, com certeza. Eliane, você gostaria de falar sobre atividade? Essa atividade aqui, eu fiz com a irmã da Ana, Ana Paula. Não sei se ela tá aqui, mas foi feito com ela. A autoria tá aqui sendo escrita. A gente fez com os alunos do PEC-G, da UNB, usando o WhatsApp. E teve uma resposta muito legal, muito mesmo. A primeira a gente tinha feito meio que tradicional, sabe? Fizemos 2 atividades para eles, enviando pelo WhatsApp. A primeira que não foi tão criativa, não usamos uma ferramenta tão simples e atraente, eles não deram resposta. Foi bem frustrante. Mas aí a gente começou a conhecer outras ferramentas e criamos outras atividades, que teve uma resposta bem legal. Esse daqui, de fato, foi a Ana que fez. Eu só deixei bonito. Ela deixou bonito. A ideia aqui... Posso falar, Eliane, rapidinho? Acho que é mais fácil, que é que eu vou movendo. Aqui é um material que a gente criou com a ferramenta Genially, que é para vocabulário. Então, é para você mandar antes da aula acontecer. Então, o aluno pode arrastar, ó, branco, cinza, preto. Isso ele faz sozinho em casa. Coloquei marrom no bege, desculpa. Amarelo, enfim. E a próxima página sempre tem as respostas. Então, aqui eles conseguem checar se eles sabiam. A gente trabalha, né, o conhecimento de mundo deles já das cores. E eles podem ver o vocabulário. E o vocabulário de roupas, né? Vestuário, é a mesma coisa. Tem aqui várias coisas. Aí ele tem, tá? O short é aqui. O casaco. E ele pode ir tentando e depois confirmar na próxima página. Ok? Então, algo bem simples, vocabulário para ele com imagens, que é dado antes da aula, né, Eliane? Sim, a André está perguntando qual a ferramenta você utilizou. Genially, tá aqui ó, do ladinho, ó, Genially. É uma ferramenta super legal que faz a apresentação, inclusive é a ferramenta que a gente utilizou para criar a apresentação que a gente mostrou para vocês. Essa daqui foi toda criada pelo Genially, ok? Então, esse material foi criado pela Eliane e pela Ana Paula, e eu só coloquei no Genially, né, Eliane? Foi. Isso é para ser enviado antes, né? Aí você quer comentar dessa parte? Então, aqui usando as... Tá faltando um, não tá? Da memória? É que é o próximo, né? Tá. Então, voltando. Volta. Então, aquela primeira atividade foi para eles conhecerem o vocabulário. E a segunda, olha só, utilizando a formatação com outro modelo, né? Usando aquelas funcionalidades que a Ana já mostrou. Ela chama muito mais a atenção do aluno e ele se prende mais aqui. Então, olá, queridos estudantes, estão preparados? Mão na massa agora. Então, ó, trazer um pouquinho de afeto, um pouquinho de emoção. Queridos estudantes, clique no link acima para fazer o jogo da memória. Aí ele vai usar nesse jogo da memória aquilo que ele já viu lá atrás, nas cores e as roupas. Após fazerem o jogo, como dever de casa, vocês devem listar as roupas que tem no armário, guarda-roupa de vocês. Lembre-se de dizer nome da roupa e da cor. Então, tem 3 atividades conectadas aí.
para que ele possa se desenvolver e memorizar esse conteúdo. Aí tem o jogo da memória. Eu coloquei uma imagenzinha aqui, vou clicar para abrir para vocês. Ah, já está aberto aqui. Esse jogo foi feito no Learning Apps, que é bem divertido e é fácil também. E de você criar ou utilizar algum jogo que já esteja lá. Eu não acerto uma. Eu sou muito ruim no jogo da memória. Meia. Olha isso, eu não sei nem mais o que eu abri. Oh, mas eu tenho uma técnica, Ana. Eu faço toda a primeira linha, aí eu vou memorizando um por um. Aí quando eu vou para a segunda, eu já tenho uma ideia do que está na segunda. E vou guardando assim. Você sabe que eu já esqueci, né? O que eu abri primeiro. Mas olha, gente, é interessante. E aí, os alunos fizeram. Toda vez que eles terminavam, estava lá. Eu acho que vem escrito assim... Não, que maravilha, você é incrível, acertou tudo, algo do tipo. Aí eles printavam, quando eles acertavam, e enviavam para mim. E eu tô aqui, ó, focada em não... Tá muito aleatório, Ana. Você tem que fazer um mapa na sua cabeça. É pijama. Socorro. Olha, legal, porque você fica vendo esse vocabulário o tempo inteiro. Mas, olha, segue minha dica. Você tem que fazer um mapa na sua cabeça. Se fizer assim, fica mais difícil. Legal. E aí, tudo que tá aqui é um vocabulário que já foi discutido, ele já teve contato antes, nas outras atividades, anteriormente. Teve uma boa resposta. Então, gente, é simplicidade, né? É algo que é possível. Vocês vão ter acesso na apresentação, vocês vão poder utilizar esse material que já está pronto. E tem esses outros materiais, todos construídos também no Genially, pela nossa equipe. E todas na vertical, para que sejam fáceis de abrir no celular. Okay? Então, a gente tem materiais de vocabulário. Por exemplo, deixa eu só mostrar mais um, que é o vocabulário de farmácia. Opa, eu abri cores? Pera. Cadê farmácia? Aqui. Então, assim, tem... Posso tá? falar uma coisa? Tá. A Edna perguntou por que a gente utiliza o artigo. Se só tem o nome, né? Por que a gente usa o artigo junto com o nome? É porque o artigo, ele varia muito de língua para língua. Então, para ficar mais fácil dele memorizar, a gente sempre coloca o artigo junto, para que seja meio que por osmose, de tanto ele ver que é feminino, masculino, para ele já ir mudando essa estrutura na cabeça dele. Aí aqui é um material que a gente criou com coisas de farmácia, né? Vocabulário de farmácia. Tá bem ilustradinho. E algumas perguntas, né? Algumas frases úteis para serem utilizadas. Então, a gente tem esse material vai ser todo no nosso e-book. Quem já baixou o nosso e-book já tem acesso a esse material, mas também na apresentação, cada linkzinho azul desse é um material que vocês vão poder utilizar em suas aulas, enfim, como acharem melhor, ok? E agora, a gente vai para a parte mais interessante, mão na massa mesmo. Nós temos, nesse momento, 64 pessoas. A gente vai dividir todo mundo em pequenos grupos. E eu vou passar de sala em sala, deixando um link para o Google Docs. Então, assim, gente, atenção, todo mundo vai colocar a mão na massa agora. Lá, esse Google Docs, ele tem a instrução da atividade. Então, em grupo, vocês vão pensar em atividade para ser enviada pelo WhatsApp, ok? Então, a ideia é que vocês conversem, a gente vai dar 35 minutos para os grupos se organizarem, criarem a atividade e enviarem para o WhatsApp da escola. O número do WhatsApp da escola já está na tarefa, nas instruções, ok? E tem lá o tipo de atividade que a gente quer. Então, assim, é para usar criatividade, simplicidade. Repetindo, perguntaram se eu vou disponibilizar os links. Sim, a apresentação ela é toda interativa.
Vocês podem acessar os links das atividades. E tem o e-book também, que está tudo organizadinho lá. Então, a atividade é o seguinte: pequenos grupos, vocês vão trabalhar em grupos, seguindo as instruções. E aí tem lá, cada grupo vai ter um tema, um tópico que vocês têm que criar. Leitura de texto, preenchimento de lacuna, atividade com áudio, ok? Então, é realmente mão na massa. Então, a gente vai dar 30 minutinhos e depois eu vou mostrar as atividades criadas, tá bom? Então, é hora de conversar, tá? Quero ninguém em silêncio sem ajudar o coleguinha, tá? Eu vou fazer as salas. Temos 58 pessoas. Tem gente que já saiu, que não quer participar. Vou criar 7 grupos, 8 grupos. 10 grupos, né? Melhor. Vou criar 10 grupos de 5 e 6 pessoas, ok? Eu tô brincando, gente. Eu tô só falando, eu tô brincando que a pessoa saiu, tá? Foi só uma piada. Não tem problema. Quem não quiser participar, não precisa. Ó, vou criar os grupos, vocês aceitem e me esperem chegar na sala que eu vou mandar o link para todo mundo, tá? Então, um pouquinho de paciência. Olá, esperar um pouquinho para todo mundo voltar. Eita, que dificuldade, hein? Olha, tem teorias que dizem que a criatividade ela é aflorada quanto mais pressão você tem e menos tempo. Acabei de vivenciar isso no meu último grupo. Acabei de ver isso. É assim mesmo, a ideia é essa. É em pouco tempo pensar em coisas simples, porque justamente essa é a ideia. A ideia era para vocês realmente pensarem em como planejar, né? Como enviar a atividade para os seus alunos e de forma simples, ok? E com pouco tempo. Claro, né? Que a gente tem mais tempo quando a gente prepara a aula, enfim. Mas dizem que é muito bom uma pressãozinha de vez em quando para aflorar a criatividade, então... Então, acho que todo mundo desenvolveu mais competências agora. Ok, eu já recebi algumas atividades pelo WhatsApp. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem o WhatsApp Web. A Lucilou disse que foi pressão total, Ana. Aqui é assim, não tem tempo não. Ó, assim mesmo. Vou começar aqui com o grupo 1, que foi o primeiro que me... Ai, meu Deus, não compartilhei o áudio. Espera, só um minuto. Tá dando para ver, Eliane? Tá sim. Então tá, gente. Isso aqui é a atividade do grupo 1. Deixa eu abrir aqui as instruções de... Não, esse aqui é o grupo 10, calma. O grupo 1 não tá aqui. A instrução que eles tinham era criar uma entrevista à distância. O professor envia um áudio com perguntas e o aluno deve respondê-las, enviando áudio ou vídeo para as respostas. Aí aqui eles escreveram. Instruções. Você se candidatou a uma vaga de emprego. Agora você será entrevistado. Grave um áudio ou vídeo com suas respostas e envie esta gravação para o WhatsApp do empregador. Olha que legal, super contextualizado. Vamos escutar o áudio. Entrevista. Fale um pouco sobre você. Quanto tempo está no Brasil? O que faz? Tá dando para escutar, Eliane? Tá. Hobbies. Fale sobre a sua experiência de trabalho. Indique 2 características positivas suas para esta vaga. Indique sua disponibilidade para o trabalho. Olha que legal. Super simples. Aqui, provavelmente, uma atividade que pode ser usada para o nível básico já, né? Com uma pessoa que já consegue se descrever, né? Falar tempos no presente. Muito legal. Gostei. Gostou, Eliane? Gostei. Okay. Muito. Vamos agora aqui para o grupo 5. Deixa eu ver aqui qual era a instrução do grupo 5. Adorei esse. 3, 4, 5. A instrução do grupo 5. Construção de história usando emojis. O professor envia a sequência de emojis e o aluno escreve ou envia áudio da história. Então, vamos ver aqui o que foi criado. Descubra alguns provérbios populares pelos símbolos. Relacione-os com a caixa de texto da sua ficha de trabalho. Olha, esse é difícil, hein? Cavalo d'água não se olha os dentes. Adorei. Vamos ver aqui o que eles mandaram. Santos da casa não fazem milagres. Então eles já mandaram a resposta. É como se fosse para ligar, né? Quem fez esse material pode confirmar? Abrir o áudio e confirmar para mim, por favor?
É isso? O aluno tem que mandar, tipo, um B, por exemplo, é cavalo dado, né? É. Cadê o cavalo dado? Não tô vendo. Sim. Desculpa, Então, eu não estava a conseguir abrir o áudio. Não, esta primeira imagem não ficou muito boa, então enviei a segunda, porque devia ser um trabalho por Geniali, mas não houve tempo, então a ideia é fazer a associação. Então, o número de cada combinação de emojis tem de relacionar-se com uma letra legal. da resposta. Legal. Aqui também pode ser feito assim, o aluno pode responder, um C, 2B também. É um pouco mais confuso, mas eu acho que poderia, sem ter que sair do WhatsApp. Muito legal. Gostei muito. Vamos lá pro próximo. Esse eu não sei qual é o número do grupo, mas alguém pode me falar qual é o grupo? O que tem na bolsa? Enfim, não sei qual é o grupo, mas a ideia, eles tinham que falar, o aluno tinha que falar o que tem dentro de alguma coisa, né? Então, essa é a instrução. Grupo 3. O que tem dentro da minha bolsa? Olá, queridos alunos. A partir do nosso estudo de vocabulário do verbo ter, vamos realizar um exercício para praticar. Então, aqui é legal que ele já está falando que eles já estudaram o verbo ter, né? Pegue a sua bolsa ou sua mochila, olhe o que tem dentro e grave um vídeo. Olha, pode usar essa frase para iniciar. Na minha bolsa eu tenho, na minha bolsa eu tenho. Aí veja o vídeo que eu gravei com o que tem na minha bolsa. Olha, muito legal, muito legal. A minha dica seria só formatar esse texto para colocar, talvez em negrito, o comando, ok? Talvez colocar em negrito o verbo ter, por exemplo. Vamos fazer aqui. Colocar um emoji também. Você coloca aqui entre asteriscos o verbo ter. Vou colocar o comando também entre asteriscos. E eu acho que já dá até uma melhorada. O asterisco foi separado. Só para vocês verem que poderia, tipo, melhorar só a visualização de leitura. Por exemplo, ok? Aí pode... Eu só sugeriria isso, mas gostei muito. E enviar o vídeo, né? Bastante. Vamos lá. Próximo grupo. Deixa eu apagar aqui, que é uma mensagem automática da escola. Grupo 4. Bom dia, pessoal. Prontos para a aula de português? Acesse o link para o jogo sobre ações de rotina. Aí eles criariam um link com jogos para ativar o conhecimento prévio sobre rotina. Fale sobre a sua rotina. O que você faz diariamente? Tire uma foto de cada momento importante da sua rotina e escreva uma frase para falar o que você faz. Acordo, trabalho, almoço. Informe o horário das ações. Muito legal. Eu também só sugeriria colocar formatação, talvez um negrito no comando, né, para facilitar um pouco a leitura. Por exemplo, eu acordo às 7 da manhã, troco de roupa e escovo meus dentes. Depois penteio o cabelo. Aí mostrar foto. Isso é muito legal. Se o professor puder mandar foto dele mesmo, já torna o ensino mais próximo, né? Os alunos podem se conectar melhor. O que você acha, Eliane? Eu acho que sim. Vai trazer mais conexão. E quanto mais conexão, melhor para aprender língua. Com certeza. Se você se conecta com o seu professor, já é meio caminho andado. Ok, vamos lá para o próximo grupo. Olha, esse aqui tem vídeos. O nosso tema é mímica. Use verbos para mostrar o sentido. Gente, que maravilha. Me falaram que ela até mudou de roupa. Oh, que legal! Vamos ver. Amei! Que maravilhosa! Verbo, ser fofa. Nossa, amei! Quem é ela? Você gostaria de se apresentar? Quem fez? A palhaça sou eu. Beatriz. Ficou muito bom, Beatriz. A sua expressão pode fazer teatro. Eu vi recentemente, né, um material sobre ensino de língua por meio de técnicas teatrais. Isso é muito legal. Olha maravilhosa, só. Maravilhosa. Parabéns, Beatriz. Arrasou.
E aí Obrigada, eles foi um mandam... desafio, teve que ser super rápido. Viu? Criatividade aflorada, tempo curto. Aqui, ó, ela colocou já em negrito, relaciona os seguintes verbos com os vídeos. Então, legal, já trouxe os verbos e aí os alunos têm que responder, né? Muito bom. Lembrando que você pode responder, por exemplo, cliquei aqui nesse verbo, que é sentar. Se eu clicar em responder, aparece logo embaixo. E aí o aluno pode responder exatamente qual é o verbo de cada vídeo, né? Então, isso é legal. Se o aluno não souber fazer isso, é legal ensinar. Fica mais claro. Isso. Aqui, esse é o grupo 9, se eu não me engano. E aqui eles fizeram mais o planejamento da aula, né? Então, o público é o solicitante de refúgio, o tema era apresentação pessoal, o tópico gramatical presente do indicativo. E aí, para preparar a aula, eles tinham que estudar previamente o material disponibilizado sobre o verbo ser e estar, estudar preposições. O professor provavelmente já tinha enviado 2 vídeos com apresentação pessoal em língua formal e língua informal. Expressões mais usadas, né? Já dão uns exemplos, eu sou, eu faço. E aí aqui eles já trouxeram algo para durante a aula, via videoconferência, talvez. Marcos, você gostaria de explicar? Por favor. Então, a gente dividiu uma preparação, que primeiro o aluno ele estuda, aí depois, durante a aula, o professor envia um vídeo curto para dar um insumo para a apresentação e depois o aluno se apresenta, fazendo uma apresentação oral também. E depois, numa parte escrita, o professor escreve a apresentação também, assim como ele já fez falando, e o aluno escreve como uma resposta também. Aí a gente inclui aquela atividade de jogo da memória, com nacionalidades e profissões, e para finalizar, faria uma videochamada com um diálogo, que é para colocar em prática o que foi aprendido durante a aula. Excelente. Aí o grupo já fez uma aula completa, né? Já pegou o antes, o durante e o depois. Muito legal. Muito legal. Vamos lá, grupo 6. Atividade era de leitura, o tema festa junina e vocabulário de festa junina. Olá, queridos estudantes, como vocês estão? Isso é ótimo, já traz uma proximidade, né? Essa semana nós vamos festejar. Você já ouviu falar de festa junina? Você já foi a uma festa junina? O que você associa à festa junina? Acesse o link do Mentimeter, né? E deixe seus comentários. Aí é legal, eles podem falar, né? Se conhecem, se não conhecem. 2, para os curiosos, vamos dar uma olhada nessa história em quadrinhos, que é Turma da Mônica, pelo que eu vi. E para ir além, colocarei um link de vídeo, como surgiu a festa junina. Muito legal. Muito legal, simples e bem propício para o momento, né? Festa junina. Vamos lá, o grupo 7. Gente, a gente vai extrapolar um pouquinho das 2 horas de capacitação, mas prometo que eu vou ser rápido. Já está chegando aqui a 1h da tarde. Esse aqui, vamos escutar o áudio. Olá, pessoal. Oi, Camila, pode falar. Não, é porque primeiro tem a frase lá em cima que você... Desculpa. Olá, tudo bem? Vamos começar nossa aula de português pelo WhatsApp. Vou me apresentar para vocês. Excelente. Seria um vídeo, olá, tá? Pessoal. Só para contextualizar. Ana, é um vídeo, não é um áudio, tá? Pode ser um áudio também, eu acho que o áudio também é legal e até consome menos dados, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar nossa aula de português pelo WhatsApp. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Camila, eu sou brasileira, eu estou em Brasília. Eu sou professora de português, eu tenho 32 anos e eu sou solteira. Agora é a sua vez. Grave um áudio curto se apresentando e envie para o grupo. Vamos nos conhecer. Oi, meu nome eu sou... Muito legal, gostei. Nesse caso seria um vídeo... Ok, eu acho que o áudio funciona bem e o vídeo também é legal que traz uma aproximação, né, com o professor. Arrasado. Muito bom. Grupo 2. Cadê? Dia da comida. Hoje vamos aprender a como preparar uma receita. A ideia deles era criar um processo. O aluno tinha que descrever um processo, né? Hoje vamos aprender a como preparar uma receita típica brasileira, o brigadeiro. Vamos trabalhar com tópicos gramaticais, singular, plural e infinitivo. Você sabe o que é brigadeiro? Vamos conhecer assistindo a um vídeo que mostra como preparar um brigadeiro. Perder a formatação, porque a formatação do WhatsApp ela é feita direto no aplicativo, tá, gente? Então, para você fazer formatação, você teria que copiar
e colocar, por exemplo, os asteriscos, né? Eu quero colocar aqui, não, riscado não, itálico, por exemplo. Então, você teria que fazer isso direto no WhatsApp. Tá? A formatação não vem do Word, não adianta você fazer um material no Word e copiar. Vamos começar assistindo um vídeo que mostra como preparar um brigadeiro, legal. Como vamos fazer isso? Pensar em uma receita simples da sua cultura. Escrever uma lista de compras com os ingredientes necessários. Gravar um vídeo mostrando como preparar a receita. Você pode seguir o exemplo do vídeo do brigadeiro. Legal. Eu só especificaria se era para eles mandarem pelo WhatsApp a lista ou se era uma coisa só para eles pensarem para prepararem um vídeo. Isso não ficou claro para mim. Mas eu gostei. Já traz um vídeo, uma interação e uma coisa que eles têm que fazer. Algum comentário, Eliane? Não, é isso mesmo. Grupo 10, vamos lá. Eles mandaram o link do... Aqui. Sim. Ok. Tá. Então aqui o tema era preencher lacuna? O que era? Apagar a restrição. Preencher lacuna. Era preenchimento de lacuna, também trabalharam com receita, né? Legal. Então, no Brasil, o mês de junho é marcado pela famosa festa junina, então traz uma introdução sobre festa junina. Canjica, ingredientes, modo de fazer. Aí eles têm que preencher e mandar. Por último, a canela em pó, aproveite. Eu senti falta... Aqui, ó. A Laura está escrevendo, ó. No WhatsApp? No chat ela está escrevendo, considerando que os alunos já tenham aprendido o imperativo. Eu senti falta do comando aqui em cima. Eu também. Eu vou copiar no WhatsApp só para vocês verem como ficaria, porque aqui parece que está simples, mas eu acho que ficou complicado. Eu vou mandar para mim mesmo. Opa, não, peraí. Opa. Gurias, posso só comentar? Claro. Não, é porque a gente ficou perdida, né? No link, a gente não conseguia acessar e a gente teve que fazer em 7 minutos a tarefa e ficou muitas coisas faltando mesmo. Obrigada por complementarem. Não, que isso. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui já tem um texto, então eu colocaria um comando. Talvez assim, leia o parágrafo, por exemplo, abaixo, sobre a festa junina. Ok, algo bem simples, tá, gente? Não, sem pensar muito. E aí eu colocaria o comando, aprenda abaixo a fazer essa comida tradicional. Eu colocaria também talvez um negrito aqui para focar, que já é um comando, e um outro negrito aqui. Acho que isso aqui já ajudaria a entender um pouco mais, assim, o que eles têm que fazer. Ótimo. E aí, completar a lacuna, eu acho que a gente não falaria completar a lacuna. Eu acho que a gente poderia fazer assim, copia e cole com um verbo, alguma coisa assim, né? Porque aqui realmente eles não têm como completar clicando. Se você for pensar na funcionalidade do WhatsApp. Então, eu mandaria o texto assim, um por um. Por exemplo, esse tópico é um, esse tópico é outro, que aí o aluno poderia só clicar 2 vezes ou responder e falar. É o que aqui? Teria que ser 500 gramas? Não, o que é? Cozinhar, sei lá, cozinhar. E aí ele responderia assim. Eu acho que facilitaria a dinâmica pelo WhatsApp. Mandar item por item para que eles possam responder por item. Ok? Certo. Eu acho, mas é legal, eu acho que é uma ideia interessante. E, gente, completar lacuna não é ruim, tá? Eu acho que é uma atividade válida e pode ser usada assim, se não resumirem só o seu ensino a completar lacuna, né? Ana. Claro, diga. Algumas pessoas estão perguntando se eles terão acesso a esses materiais. Sim, eu vou colocar agora, vou mandar no chat para vocês. Eu tenho vários links para compartilhar. Espera. Apresentação de hoje. Estou colocando aqui no chat vários links. O primeiro link é o canal do Telegram, então, que é um canal que a gente reúne os professores, a gente troca figurinhas, e é um canal também que
que eu passo avisos da escola. O Telegram é tipo um WhatsApp, para quem não conhece, mas que ele não compartilha o seu número, né? Então, você fica privado, ninguém tem o seu número de telefone e tudo mais. Então, é bem legal, já temos vários professores lá interagindo e a gente tem sempre novidades lá, ok? Tem conteúdos exclusivos também só do Telegram. O link do e-book, que também é uma das ações que a gente fez para esse mês, em celebração ao Dia do Refugiado, que tem outras ideias de atividades, ok? E mais acesso a outros materiais. Então, fica aí o link para vocês baixarem. Lembrando que para receber o certificado da capacitação de hoje, vocês têm que clicar no link que eu mandei aqui agora. Eu vou mandar por e-mail também. E vocês precisam dar o feedback do evento. O feedback vai estar aberto até segunda-feira. Então, eu aconselho vocês a terminarem aqui, já responderem e vocês logo recebem o certificado. O outro link é a da apresentação de hoje, que tem todas as atividades, tá? Os relatos dos alunos, tem os links das atividades do Genially que vocês podem usar para os seus alunos. E também eu vou adicionar esse... eu acho que eu posso mandar também. Você já enviou o link, Ana? Não tem link, não. Eu mandei em privado para alguém aqui, desculpa. Pera. Muita coisa. Agora sim, gente, tem aqui, ó. São 5 links. Canal do Telegram, o link para baixar o e-book, o link para receber o certificado e também a apresentação de hoje. Eu já correria para pegar o da apresentação de hoje, que tem todos esses links lá dentro, tá? Então, o link para receber o certificado vai ficar aberto até segunda-feira. Então, eu aconselho que vocês cliquem e já façam logo o seu feedback sobre nossa apresentação, nosso trabalho de hoje, para já receberem o certificado, tá? Para ficar livre logo e para ficar com a memória fresca. É isso, eu vou mandar tudo por e-mail, tá? De qualquer forma, mas fica aqui o link para quem quiser já acessar. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente preparou tudo com muito carinho para vocês. E, Eliane, deixo você com as últimas palavras para a gente finalizar. Também quero agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aberto um pouco os horizontes para novas atividades, mais criativas e simples. E que espero que vocês tenham gostado, né? Como a Ana falou, a gente ficou um tempinho pensando, procuramos vários conteúdos até chegar a esse produto final. Isso, e a gente queria vocês com a mão na massa também, né? E a pressãozinha da criatividade aí, que é um ponto que a gente sempre chama atenção nas nossas capacitações, é essa questão que é importante ser criativo, né? E faz a gente se sentir mais, sei lá, animados, não sei, eu gosto. Então, gente, gratidão, muito obrigada, aguardo o feedback de todo mundo e eu vou mandar tudo por e-mail. Tá bom? Um abraço e um ótimo final de semana. Um beijo. Tchau, bom fim de semana. Obrigada, Eliane. Tchau, tchau.